Já vamos incluir o. Oi, Rossi. Oi, Olá, oi, tudo jóia? Boa noite. boa noite, Selma. Primeiro, obrigado pelo aceite do convite. É uma grande satisfação para nós aqui da Universidade Federal de Rondônia e toda a nossa comunidade discente receber uma pessoa, né, tão celebrada, tão reconhecida nacional e internacionalmente nessa pauta. Então, eu costumo dizer que você dispensa apresentações e é uma honra estar contigo. Mas vou fazer essa apresentação enquanto as pessoas começam a entrar. E mais uma vez, obrigado, inclusive, porque o Kaique nos informou que você está numa viagem, né? Então, no meio de um intervalo. Então, o, gente, boa noite. O Selmo tá aqui online já com a gente. O Lucelmo, ele é doutor em educação pela PUC de São Paulo, concluiu o pós-doutorado em psicologia pela UFSCar e tem longa atuação nas temáticas de inclusão, de autismo e de saúde mental de uma forma geral, eu acho que eu posso assim dizer, né, Lucelmo? Sim. E também não vou deixar de fazer aqui o jabá, né, também é idealizador, coordenador da Luna também, né, o site que oferta uma série de formações, cursos, tem também especialização na temática de autismo, de aba, né, Luciano? Se você quiser falar um pouco também sobre os programas, fica à vontade. E aí, Luciano, como a gente falou com o Kaique, a nossa proposta é uma fala de uns 30, 40 minutos a seu critério, e depois a gente recebeu algumas perguntas da comunidade, né, tanto de estudantes, de psicólogos, outros profissionais, né, um total de 4 perguntas por enquanto, e aí a gente segue. Então, o tempo é seu, Luciano. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço muito, Vinícius. Eu vou fazer o seguinte, ó, como eu estou no aeroporto aqui, porque eu estou indo para a gente vai fazer uma palestra lá em Teresina, no Piauí, então como eu vou falar um pouco mais, eu vou colocar aqui um microfone para ficar um pouco mais confortável, só que esse telefone aqui, ele é meio burro, então quando eu coloco o microfone eu não consigo ouvir, mas aí durante esse período dessa fala eu coloco, depois eu tiro para a gente dialogar e falar sobre essas perguntas, tá? Bom, boa noite aqui presentes, boa noite a você, Vinícius. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo o áudio aí? Ok. Como você disse, né, eu atuo nessa área, eu atuo nessa área principalmente do transtorno do espectro autista e o campo mais geral de saúde mental e inclusão, porque eu tenho um filho com autismo, né, o Benício, e isso traz para a gente uma realidade muito crua sobre o quanto os nossos espaços, nossos serviços de educação estão distantes daqueles indivíduos em maior condição de vulnerabilidade. Eu queria falar um pouco hoje sobre saúde mental, que é a sua proposta, abordando principalmente indivíduos um pouco mais velhos, adolescentes e adultos, aqueles que estão na universidade também, porque esse é um tema muito relevante, assim. Nós tivemos, eu moro em São José dos Campos, né? Nós tivemos agora essa semana uma operação que foi deflagrada, que foi inclusive desbaratada por órgãos dos Estados Unidos, eu não sei se FBI ou CIA, não sei, mas era um atentado terrorista que estava planejado para escolas de São José dos Campos e Caçapava, que iam ser, que é muito bem elaborado, um esquema muito bem elaborado, altamente armado, e ele estava planejado para ser executado por estudantes que sofriam bullying e que se encontraram nesse espaço da internet e por meio de outros sujeitos em outros espaços complicados, aí, digamos assim, da Deep Web, engendraram toda essa organização, que ia ser uma coisa terrível, né? Uma coisa que já acontece muito nos Estados Unidos, né? Uma coisa, infelizmente, bastante recorrente lá, esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que não se desculpa nada do que do que eles fizeram, mas nós temos um problema que não pode ser resolvido simplesmente apontando culpados. A gente precisa
reconhecer que nós temos um problema sistêmico de saúde mental na educação e que esse problema ele se estende até muito mais do que o sofrimento individual, embora o sofrimento individual de diversos sujeitos já fosse motivo suficiente para a gente se comportar para que isso não acontecesse mais. Mas se estende para muito além disso, o problema é muito grave. Então, eu vou dar, talvez assim, mais como exemplos, né, o caso do transtorno do espectro autista, por ser a área que eu mais conheço, mas a gente precisa pensar mais extensivamente sobre isso, né? Indivíduos com autismo, eles têm prejuízos sociais bastante relevantes. Eles têm dificuldade, tá entre os critérios diagnósticos, dificuldades de iniciar e manter amizades. E essas relações, elas acontecem porque os indivíduos muitas vezes têm dificuldade de entender sinais sutis do comportamento do outro, da comunicação do outro, se comportar segundo esses sinais. Porque se você pensar quais são as regras da interação humana, elas são bilhões de regras, não dá para a gente sumarizá-las. São muito sutis, elas são muito complexas. Então, quando o indivíduo tem alguma dificuldade por motivos de natureza biológica, no caso do autismo, mas pode não ser por esse mesmo motivo, pode ser por outros motivos, não importa, né? E ele está aquém desta complexidade das relações, ele começa a ter prejuízos que vão se acumulando e que vão construindo uma relação muito, muito prejudicial, muito adoecida com os demais. E uma das manifestações desse prejuízo é o bullying. O bullying é uma coisa muito, muito séria, muito grave. Ele acontece em várias instâncias, em vários contextos, por vários motivos, mas ele é mais relevante na educação básica, né? E ele é caracterizado por um ataque reiterado. Porque, veja, um adolescente xingar o outro não é bullying. É adolescência, é infância. Isso é natural, a gente aprende a lidar com conflitos a partir dessa dinâmica, né? Então, eu sempre fui professor de sala de aulas. Quando eu via um aluno xingar o outro, eu só via se o outro xingava de volta. Aí xingava e ficava 0-0, e se aquilo acabava, tá tudo ok. Se não, se eu precisasse intervir, eu intervia para ficar nos kits ali, a não ser, claro, que fosse algum tipo de ofensa racista ou de outra natureza que fosse além dessa resolução de conflito normal. Então, é importante que a gente lide com o contraditório nesse espaço escolar, e muitas vezes a maneira de lidar é um pouco áspera, né? Porque a gente está aprendendo, os indivíduos estão aprendendo a lidar com isso, e não é um problema. É por isso que a gente pode andar no trânsito e ficar bravo com o outro, mas não dar um tiro no outro. E não atropelar o outro, porque a gente aprendeu a lidar com esses sentimentos do contraditório. Mas, quando a ação de um ou de vários contra um indivíduo, ela é reiterada, aí nós começamos a falar em bullying, porque ela precisa ser reiterada, ela precisa ter uma outra característica, que é o indivíduo incapaz de reagir àquilo, né? Ele fica indefeso. E o terceiro, ela precisa ter a intenção de humilhar, de alguma forma produzir sofrimento no indivíduo. E aí a gente tem, a partir deste contexto, um adoecimento em termos de saúde mental muito grande. Você tem aparecimento de dois fenômenos muito importantes que podem se consolidar como diagnósticos, né, que é principalmente a depressão e a ansiedade, né, a transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno depressivo, que são altamente prevalentes na sociedade atual. Na universidade, acontece coisa muito similar a isso que eu estou dizendo, que é muito comum no ensino fundamental e médio. Mas, mais comum do que o bullying, né, que tem um sentido meio juvenil, é a exclusão, o alheamento. Esse alheamento pode acontecer por várias coisas, em parte, né, parcialmente das vezes, por um prejuízo nas habilidades sociais do indivíduo. Mas não só, a gente viu, por exemplo, recentemente, um caso que a gente pode chamar talvez até de bullying, né, se não por toda a reação que teve, de uma aluna universitária, porque tinha 40 anos e ela foi desprezada no ambiente público, né, num contexto de redes sociais por outros colegas, né, que estavam na mesma turma. Então, se isso não viesse a público, não tivesse essa situação toda, nós podemos configurar uma situação de exclusão e de, eventualmente, né, pelo prejuízo nessas relações sociais, de, eventualmente, uma situação de adoecimento e algum tipo de prejuízo em termos de saúde mental.
E nós não temos, contemporaneamente, apoio suficiente. Vamos pensar nesses dois espaços de estudo. Nós não temos, por exemplo, usualmente, apoio psicológico para os alunos, nem do ensino fundamental e médio, nem do ensino superior. Eu não conheço outro país no mundo que não tenha psicólogos em escolas, países desenvolvidos, né? Para mim é uma novidade assim. Você olha para o Brasil e você vê que tem um discurso contra a presença do psicólogo que diz assim, não, é modelo médico, não pode, porque isso aí não é da saúde. Não tem... E essas coisas estão integradas, né? Dentro de uma visão sistêmica, a gente tem que entender que a saúde mental faz parte do processo de desenvolvimento acadêmico também, escolar também, né? Tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Então, nós temos problemas que são estruturais. Você tem a ausência de profissionais que podem lidar com esses casos, de um profissional que você pode procurar para dizer, olha, eu estou tendo dificuldade, eu tenho um problema aqui, eu preciso de apoio. E a gente não tem isso. Eu me lembro que quando eu estava na educação básica, eu tive situações de bullying muito recorrentes e muito graves na minha história, assim, muito, muito sérias mesmo, né? E isso me marcou profundamente, e me marca profundamente ainda hoje. E não tinha ninguém para apoiar. Eu me lembro que os meninos iam na escola, hoje é diferente, nesse sentido é diferente, mas eles iam dentro da escola, eu ficava dentro da escola, porque eles estavam tudo lá fora para me bater, né, por aula. Aí eu ficava lá na frente da secretaria. Eles vinham na secretaria, me puxavam, eu segurava e ninguém falava nada. Hoje, provavelmente, isso não aconteceria. Mas o apoio que o indivíduo precisaria, não tem ainda. É claro que quando você tem uma situação de bullying, você tem sempre dois lados. Duas situações, né? Que precisam ser enfrentadas. Existem vários estudos que fazem o seguinte, pegam os bulliers, né, o conjunto da comunidade escolar, e fazem um apoio para que esses indivíduos se conscientizem o que é o autismo, o que são outras condições que prejudicam as habilidades sociais, sobre a importância de reconhecer a diferença, né, essa diversidade, né, embora não se fale em geral de neurodiversidade, mas diversidade como um todo, que vai abordar os vários aspectos, né? Todas essas diversidades. E quando você faz esse trabalho consistente com um calendário de palestras, de atividades, lidar com os pais, não só com os estudantes, mas com os pais, isso tem um efeito na escola, na redução de bullying. Mas esse efeito, ele é provisório. Ele é um efeito que tem uma limitação. Por outro lado, você pode dizer, não, vamos fazer outra coisa, vamos fazer o contrário. Vamos ensinar os indivíduos que têm prejuízo nas habilidades sociais, com autismo ou não, vamos ensinar para eles habilidades sociais. Vamos ensinar para eles a reconhecer a natureza dessas relações, o que está produzindo essas animosidades e ensiná-lo outras habilidades. Isso funciona, só que também tem um efeito limitado. O que funciona de uma maneira sustentável e com um efeito considerável, em termos de tamanho de efeito, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você faz a conscientização, você tem um calendário muito claro de incorporação dos pais e dos próprios estudantes, e faz o ensino de habilidades sociais. E esse ensino de habilidades sociais, ele tem uma evidência muito poderosa, inclusive na vida adulta, nas universidades. Todas as grandes universidades, por exemplo, nos Estados Unidos, têm grupos de habilidades sociais, independentemente de diagnóstico, porque a questão não está relacionada ao diagnóstico, está relacionada, de fato, a esse desempenho, né? Tem uma série sobre um personagem com autismo, chama Sam Gardner, né? Essa série chama Atypical, tá na Netflix, é muito legal. E aí, ele participa do grupo na escola, ele vai para a universidade, e aí, assim que ele é matriculado, ele já procura o grupo de habilidades sociais, e ele já passa a frequentar lá. Inclusive, eles incorporaram vários indivíduos com autismo, né, nessa série, nesses grupos. Foi uma iniciativa bem legal, assim, bem bacana. Embora você não precise necessariamente de um diagnóstico para participar, né? Aqui no Brasil, nós temos uma menina, não sei sobre o nome dela, mas é a Tamires, que ela está na Unicamp, fazendo um doutorado, aplicando um protocolo de habilidades sociais em alunos da universidade. Acho que é da própria Unicamp, inclusive.
de habilidades sociais na universidade para o desenvolvimento daquelas habilidades lá. Ela, se não me engano, vai aplicar o protocolo chamado PEERS, que é um protocolo muito bom da Universidade da Califórnia. E acho que vai ser a primeira iniciativa dessa natureza no Brasil. Porque o prejuízo das habilidades sociais, ele tem um efeito profundamente nocivo, né? Por exemplo, se eu pensando aqui na minha adolescência, né? E na minha infância, se eu tivesse lá atrás habilidades sociais, esses grupos, eu poderia ser apoiado para entender o seguinte: por que havia essa animosidade especificamente comigo? Qual era a habilidade que me faltava? O bullying é sempre culpa do bullying, não vamos discutir sobre isso, ok. Mas, por algum motivo, existe uma correlação, né? E existem coisas que você pode fazer para diminuir essa probabilidade. Isso não acontecia com todo mundo, acontecia comigo e acontecia eventualmente com outra pessoa, mas não era com todas as pessoas, né? Então, eu não tive a oportunidade de olhar para o meu próprio repertório e de ser apoiado para entender esse repertório, para discriminar o que produz o quê. E a ausência desse apoio impactou nessa história de bullying escolar, porque eu estudei, tive uma vida assim muito bagunçada, né? Então eu estudei em 11 escolas, todas elas eu tive a mesma história. Mas também em outras áreas da vida, né? E na universidade é a mesma coisa. Os indivíduos não têm nenhum apoio. E aí você tem, por exemplo, alguns fenômenos importantes. O primeiro é o seguinte: quando você tem prejuízo nas habilidades sociais, você tenta interagir e pela ausência desses conhecimentos sobre essas sutilezas, essa experiência ela é fracassada, você sofre. E esse sofrimento passa a fazer parte da sua história de interação. E se você tenta de novo e sofre de novo, e tenta de novo e sofre de novo, a mera ideia de você pensar em interagir já produz sofrimento. E aí você tem uma situação contraditória, que é: nós somos seres humanos, seres sociais, né? Somos primatas profundamente sociais, que precisamos dessa interação, mas a interação, que biologicamente é um imperativo, ela te produz sofrimento. Então, essa situação é uma situação de sofrimento permanente. Veja se isso não é uma situação, em termos de saúde mental, gravíssima, né? Entre as pessoas com autismo, por exemplo, você tem índices de ideação suicida e de suicídio que é até de 9 vezes maior do que entre a população com desenvolvimento típico. Então, nós temos um problema que é muito grave, muito sério, né? E que não está sendo endereçado, não está sendo enfrentado. E na universidade esse problema é grave também. A gente tem, por exemplo, uma dificuldade muito grande de manter os indivíduos na universidade. Então eles vão, você tem um efeito sobre a saúde mental que ele independe de onde o indivíduo está. Isso acontece na universidade ou fora dele. Mas você tem um outro problema, que é o indivíduo que sai da universidade porque ele não consegue terminar. Porque ele tem uma dificuldade tão grande que aquilo torna aversiva essa própria presença. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Lunaba. Eu faço vídeos sobre autismo e ciência e tal. E aí sempre tem pessoas com autismo que fazem relatos lá. E tem pessoas que dizem assim: olha, eu falo 5 línguas, mas não consegui fazer a faculdade. Olha, eu tenho tal, eu sei não sei o quê, eu tenho tal experiência, não sei o quê. Mas eu não consegui fazer, porque não deu, socialmente falando, não deu. Então você tem muitas histórias de fracasso que decorrem de problemas de saúde mental, não decorrem dos problemas de desempenho acadêmico. De modo que isso é muito mais grave do que uma coisa técnica, do que uma coisa que está relacionada à aprendizagem de alguns contextos, de alguns desempenhos acadêmicos. Eu estou vendo aqui várias pessoas comentando, por exemplo, se identificando com isso, dizendo: eu me sinto assim, é o que me parece também, é o que eu sinto, né? Então, nessa pequena amostra aqui, a gente consegue ver um pouco do que tem acontecido. Eu vou te dar outros exemplos, né? Ainda muito mais graves. Você está na universidade, você sabe, né? Eu sempre brinco o seguinte: eu falo assim, vocês estão vendo aí essa disputa eleitoral super violenta que nós tivemos ano passado, né? E nós dizemos assim: olha, vocês estão vendo aí, você está achando que isso aí é muito violento, né? É porque você não conhece a disputa na academia. Porque quem está na academia sabe que é uma coisa assim, alucinante.
Todo mundo que está na academia se identifica quando a gente fala isso, né? Quantas pessoas que vão para o mestrado... Eu tenho um amigo que ele fez o mestrado, ele ficou sem um pelo no corpo. Porque ele teve um processo de adoecimento tão grande na sua relação com o orientador. Eu conheço inúmeros orientadores abusivos. Eu estava falando com a minha mulher, ela está comigo viajando, que a gente estava contando sobre as nossas... quando a gente fez a entrevista para a banca de doutorado, né? Para entrar no doutorado. Tinha um professor que ele levantou e começou a gritar, bater na mesa. Ele era um sujeito que parecia um ser da nossa mesma espécie. Assim, mas quando ele estava numa situação de poder, ele parecia um cara que estava internado no Napoleão de Hospício. Porque ele era uma pessoa completamente fora do que a espécie humana poderia conceber como normal. Porque ele estava na posição de poder. É uma coisa bizarra isso. Eu troquei de orientador no mestrado e no doutorado, 2 vezes. Porque eu jamais aceitei que alguém me tratasse como um subalterno, de uma forma me humilhasse. No mestrado, o professor disse que eu não poderia ler um livro. Você não pode ler esse livro. Como? Eu não posso ler um livro? Vocês estão achando que eu estou em outro lugar. Cheguei para a coordenadora e falei assim, ou eu saio dessa orientação ou eu saio da universidade. Não tem a menor com isso, não existe para mim. E eu só consegui trocar porque uma das coisas que essa orientadora tinha feito, tinha dito que a aula da coordenadora do curso não valia nada. Aí isso foi acumulando e eu consegui trocar. Que talvez eu não conseguisse, porque existe um certo corporativismo no nosso meio, né? Então, agora, todas essas questões que eu estou dizendo sobre mestrado e doutorado são absolutamente claras, todo mundo já sabe disso. A pergunta é, onde que nós estamos endereçando isso? Cadê a política pública? Cadê o serviço público para lidar com isso? Onde que tem um serviço de apoio psicológico a esse estudante? A estudante está na graduação, no mestrado, no doutorado. Se a gente já tem a clareza de que o fenômeno existe, por que a gente não está discutindo isso? Por que não está na nossa pauta? Enquanto seres políticos que reivindicamos um monte de coisa, né? Isso precisa estar. Porque esses critérios quantitativos de produção, por exemplo, que estão sempre em todos os nossos discursos, que precisa estar, né, de que a gente precisa produzir mais, precisa produzir ciência, tudo, eles precisam incorporar também essa dimensão da saúde mental que está negligenciada. E esse enfrentamento não pode acontecer ocorrendo mais discurso, o discurso no sentido de ideológico, no sentido de que digamos assim, o ideal que esses indivíduos não tenham esse problema. Ok, então, não simplesmente enquanto valor. Eles precisam ser endereçados enquanto um problema público, um problema que existe que precisa ser endereçado do ponto de vista técnico. A pergunta é quais são as práticas com melhor evidência para lidar com saúde mental nos contextos acadêmicos, no contexto da educação básica e no contexto da educação superior. Então nós temos, eu já citei aqui um exemplo mais claro, que é grupo de habilidades sociais. Existem intervenções que não são em grupo, que são intervenções de habilidades sociais que são também individuais, feitas em geral por psicólogos de abordagem de terapia cognitivo-comportamental, principalmente na idade adulta, ou analítico comportamental, depende do perfil. Nós temos políticas de reorganização do próprio serviço, da própria forma de organizar a orientação, de organizar a distribuição de orientandos entre mestrado e doutorado, o estabelecimento de regras, de limites, de claros nesta relação, que hoje eles não existem. Eu vejo, cada coisa que eu ouço é a coisa mais alucinante do que a outra. Parece que não é uma coisa que nós estamos falando de verdade. Tem coisas que parece que a pessoa está inventando, que não é possível que está acontecendo, né? Em pessoas que são adultas, que têm a sua vida, que estão na universidade, num nível tão mais avançado como o mestrado ou doutorado, né? Então, o que eu quero sumarizar aqui nessa discussão é os problemas mentais, eles são produto, em parte, de todas essas correlações que pressionam, que são aversivas, especialmente o bullying, a exclusão e a falta de apoio, né, psicológico. E
esse problema e o exercício despótico do poder, especialmente no mestrado e no doutorado, nas relações de orientação. E ele precisa ser endereçado não somente como uma manifestação de valor, nós nos opomos a isso. Ele precisa ser endereçado como política pública, apoiando com as práticas com melhor evidência esses indivíduos. E isso demanda pensar em orçamento, demanda pensar em logística para organização, demanda pensar em termos de organização do serviço, que precisa contemplar na sua natureza esses apoios para todos os estudantes que tenham essa necessidade. E feito esse preâmbulo aqui, eu acho que a gente pode dialogar um pouco mais aqui com as pessoas que têm colocado aqui as perguntas que você recebeu anteriormente. Aí eu tirei aqui o meu microfone. Obrigado, Marcelo. Eu já tinha visto parte desse seu relato em um vídeo seu no YouTube, e eu fiquei pensando como que a gente tem essa tendência. É óbvio, nem só crianças autistas sofrem em escolas ou passam por esse processo de ampliado sofrimento mental no ensino superior, quando assim conseguem. Mas parece que todo autista passa por isso, né? É algo realmente... Desde a primeira vez que eu vi você falando, eu fiquei pensando, né, o que é que tem, né, nessas sutilezas, nesses mistérios, e que, inclusive, o grupo social percebe como alguém que pode ser alvo dessas agressões, né? Tem uma revisão sistemática relativamente recente sobre bullying e autismo. E aí eles fazem um trabalho antes, muito legal, que eles dizem que a pessoa com autismo, eles chamam de a vítima perfeita, a vítima perfeita. E eles dizem que por quê? Porque quando você tem uma deficiência que ela é visível, como a síndrome de Down, você cria um certo constrangimento para o bullier. Então, quando o bullier ele vai implementar contra uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ou uma pessoa com paralisia cerebral, existe uma reprovação social já implicada nessa relação que diminui a probabilidade dela acontecer. Então, a pessoa com autismo, ela tem uma deficiência que é invisível. Então, essa mesma reprovação social não existe. Esse indivíduo, o indivíduo com autismo, especialmente o indivíduo com autismo leve, ele vai inevitavelmente ter uma série de comportamentos sociais inapropriados, porque ele não entende a natureza dessas relações, ele pode não entender algumas coisas, né? Então ele vai criar um contexto de emitir um comportamento. Então, como você tem uma manifestação ativa, a própria ação do bullying parece um pouco um pouco justificada perante os demais. Então, isso aumenta a probabilidade disso acontecer. E a pessoa com autismo leve, uma parte dessas pessoas que antes tinham uma faixa que a gente chamava de Asperger, eles têm, está na definição, inclusive, eles têm uma coisa que é chamada de fala pedante. E esse sentido de pedante não é porque o indivíduo, enquanto valor, ele é arrogante, mas a forma que aquela fala acontece, ela parece arrogante, ela parece uma coisa que as pessoas normalmente rejeitam. Então, tudo isso também faz com que haja uma certa antipatia. Aliás, tem uma outra pesquisa longitudinal interessante que ela mostra o seguinte, que você pega vários fatores preditores da relação entre escola e o futuro. Então, por exemplo, se o indivíduo ele é bom ou ele é ruim academicamente, se ele aprende ou não aquilo que está na escola, é um fator preditivo importante. Tem um valor para a sua vida. Mas o que tem mais valor, o que tem mais impacto sobre a qualidade de vida dele no futuro, não é o quanto ele aprende, é o quanto ele é querido pelos outros na escola. Quanto menos ele é querido, ele pode ser o maior gênio, mas quanto menos ele é querido, maior a probabilidade de um desfecho em termos de qualidade de vida péssimo. Então, todas essas relações, elas acabam implicando que esses indivíduos sejam vítimas perfeitas, embora, de fato, não sejam só esses indivíduos que sofram com isso. Muitos outros também sofrem. A primeira pergunta é da Sueli. Ela perguntou como proceder quando uma criança de 3 anos é contrariada, aqui é uma criança autista, né? E ameaça se mutilar. Você veja como uma... o que acontece é o seguinte, todos os comportamentos que a gente chama de inapropriados, ou comportamentos problema, ou comportamentos interferentes, o nome não importa. Esses comportamentos a gente define assim, são comportamentos que trazem prejuízo para o próprio indivíduo.
Se automutilar, é óbvio que é um comportamento desse tipo, né? Se ameaçar os outros, também é um outro que está implicado, né, nesse mesmo. Isso acontece, provavelmente não deve ser uma ameaça verbal, deve ser uma ameaça mais física, né? Tipo assim, ele já faz o gesto de que vai fazer isso. Isso, a primeira coisa, todos esses comportamentos inapropriados, comportamentos problema, a primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de avaliação funcional, é entender qual é a função do comportamento, para que ele serve. Neste caso, já está bem claro, ele é um comportamento que tem a função de mandado. Ele é bem complicado, complexo esse comportamento. Ele chama de Mand Compliance. Mand Compliance. Vocês podem pesquisar em inglês. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre uma revisão sistemática que saiu sobre esse comportamento, esse tipo de comportamento, né? Então, existem uma série de procedimentos que a gente tem que fazer, mas ele não vai ser feito só nesse momento. Não tem uma coisa que eu digo assim, faz nesse momento isso que está resolvido. Precisa fazer um procedimento. O procedimento com melhor evidência se chama treino de comunicação funcional. O que isso quer dizer? Que a gente vai ensinar o indivíduo a pedir as coisas que ele quer adequadamente. Então, quando ele pedir de uma maneira adequada, porque se ele não está pedindo de maneira adequada, porque ou ele não sabe pedir, ou porque quando ele pede não funciona. Um dos dois, né? Então, a gente vai garantir que funcione e a gente vai ensinar ele para ele como funciona. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que ele vai e faz, vai se mutilar, quando ele quer água, quando ele quer sair da sala, quando ele quer ir ao banheiro. Vamos supor que sejam essas três coisas. Então, eu vou estabelecer uma resposta de comunicação funcional, esse é o nome, para cada um desses três comportamentos. Aí, claro que precisa de uma avaliação para saber quais são os comportamentos. Eu vou estabelecer os três aqui, vou ensinar uma resposta de comunicação funcional, que depende de qual é o repertório dele. Por exemplo, se ele fala bem, eu posso usar a fala. Se ele não fala bem, que é uma realidade para grande parte dos indivíduos com autismo, ele pode entregar um cartão que diz banheiro, por favor, a imagem do banheiro, por exemplo, né? A gente põe numa prancha e ele usa esse cartão. Então, eu vou ensinar esses três comportamentos para ele, eu vou dar ajuda para eles. Eu não vou conseguir explicar o procedimento inteiro, mas eu tenho uma aula completa de 1 hora explicando esse procedimento, tá? No YouTube. Depois você procura o treino de comunicação funcional do Céu. E aí, você ensina para ele as três formas, as três coisas que ele pede. E, junto com isso, a gente pode colocar um procedimento de, nesse caso, né, como ele tem 3 anos, se fosse maior, ia ser diferente, tá? Mas como ele tem 3 anos, um procedimento de bloqueio do comportamento. Então, assim, a gente deixa os cartões, digamos que sejam cartões, né, disponíveis para ele pedir, a gente ajuda ele a pedir, e se ele fizer algum tipo de referência à automutilação, a gente pode segurar a mãozinha dele, né? É claro que, para isso ser efetivo, eventualmente, dependendo do nível que está esse comportamento, se essa automutilação for realmente grave, talvez ele vai precisar de um acompanhante para apoiá-lo nesse bloqueio desse comportamento. Ou talvez ele vai precisar de algum tipo de equipamento em algum braço para evitar esse tipo de comportamento. Aí só prescrito pelo médico. Mas é treino de comunicação funcional com bloqueio mais extinção, que é produzida pelo próprio bloqueio nesse caso. Pode ser uma saída, mas eu estou dando um exemplo, fazendo uma avaliação hipotética aqui funcional. Nesse caso concreto, a pessoa precisa fazer uma avaliação funcional, entender se é essa função mesmo que eu estou falando, e aí elaborar o que a gente chama de procedimento baseado em função, né? A partir daquilo que aparecer na avaliação funcional do começo da intervenção, como eu falei. Então, a segunda pergunta, a Eline, ela é estudante de pedagogia e também é mãe autista. E aí ela fala, professor Lucelmo, quando se fala em educação inclusiva, verificamos que para os nossos filhos o Estado entende que qualquer coisa serve. Trabalham sem base científica, com práticas ultrapassadas e violadoras. Por onde começar, considerando que a própria academia não ensina a incluir durante a graduação? A academia, ela é uma expressão da sociedade. A academia responde a como a sociedade se organiza. No meu doutorado, eu estudei uma série de pesquisadores da história da educação, franceses, ingleses, né? E tem algumas coisas muito interessantes que eles descrevem, né? Eles mostram o seguinte: o André Chervel, por exemplo, ele mostra que a gramática
Não foi inventada pela universidade, e aí disseram assim, como é que a gente vai estudar na escola? Aí organizaram para ensinar na escola. Não, começou na escola. Os professores foram pensando formas de ensinar os alunos, aí criaram a gramática. E falou, gente, precisa estudar melhor isso aqui. Aí criou a universidade, estudando isso. Assim foi a matemática, assim foi a ciência, assim foi a geografia, assim foi a história. Todas as disciplinas, elas foram criadas no sentido inverso do que normalmente a gente acha. Ele foi criado na universidade e aí houve uma tradução didática, né? Como o Chevalier dizia. É sempre o contrário. As coisas começam na escola. Então, assim, realmente existe uma presença muito poderosa da pseudociência na área da inclusão, na academia, em educação. Mas eu não acho que dentro da instituição, dentro da academia, isso tem meios de mudar. Isso vai mudar na luta política das pessoas que precisam de um serviço adequado no município. Então, no Brasil, a educação ela é de competência concorrente, quer dizer, não é o Estado que manda, é a federação que manda no Estado, que manda no município. Todos podem fazer a sua organização. Então, quando as mães, quando as pessoas com deficiência lá no município se organizarem, impuserem lá no Conselho Municipal de Educação uma resolução que estabeleça práticas baseadas em evidências e que o município invista dinheiro e faça isso acontecer de maneira adequada, isso acontecer em outro município e acontecer em outro município, a universidade vai dizer, temos que estudar isso aí. Que história é essa de prática baseada em evidência? Que é isso? Eu fiz a minha graduação, mestrado e meu doutorado e nunca ouvi falar em evidência. É uma coisa insanamente bizarra. Né? Você imagina, é como você fazer um curso, porque nós estamos falando de uma ciência aplicada, ou de um conjunto aplicado. Como, imagina que você fizesse um curso de medicina e dissesse assim, olha, só que aqui a gente não fala de negócio de remédio, de tratamento, a gente não fala. Aqui a gente só fala da importância da presença do médico, da saúde. Mas a gente não fala de como tratar, qual é a evidência, qual a pesquisa que demonstrou o quê. Né? Então, por exemplo, essa pessoa que fez a primeira pergunta, ela está lidando com um problema de comportamento inadequado. Né? Esses comportamentos inadequados todos se reúnem, a gente pode reuni-los todos sob o nome de indisciplina escolar. Existe uma série de pesquisas que ouvem professores e perguntam qual é o problema da escola? Todas as pesquisas, pelo menos todas as que eu li até hoje, todas, os professores dizem o maior problema é a indisciplina. O maior problema é a indisciplina. O maior problema da escola é a indisciplina. Todas as pesquisas. Eu faço um desafio, nós temos mais de 100 pessoas aqui na live aqui ouvindo. Quem é um professor aqui que diga para mim que teve uma aula na universidade sobre indisciplina? Só uma. Que o professor falou assim, olha, tem aqui, ó, para indisciplina tem essa estratégia aqui que é boa, essa outra aqui que não é tão boa, tem essa pesquisa aqui, só uma. Uma aula. Qualquer universidade. Eu já fiz esse desafio com 10 mil professores. Nunca um professor disse, eu tive uma aula sobre isso. Nunca aconteceu. Sobre o problema que todas as pesquisas revelam que os professores dizem que é o problema número 1. Então, veja, eu estou dizendo que no Brasil, quase todos, vamos imaginar que alguém que teve alguma aula sobre isso, quase todas as universidades de licenciatura nunca tem uma aula sobre aquilo que os professores dizem que é o problema número 1. Então, entendeu o que eu estou querendo dizer? É como você fazer um curso de medicina e falar, aqui não fala de doença. Que doença aqui, show doença, hein? Show doença. Não vamos pensar nisso aqui. Pensamento positivo, hein? Né? E, aliás, em grande parte, isso é também a intrusão de um discurso de autoajuda também, que é muito poderoso na área de educação. Né? Aqui, todo mundo dizendo, show, nunca, nenhuma, nunca tive, nunca. Esse em todos os lugares. Então, veja, é claro que existem muitas outras coisas para a gente tirar da universidade. Mas é óbvio que o problema é que todos os professores dizem que o número 1 deveria ser um deles. Quando eu comecei em sala de aula, eu fiquei desesperado com a disciplina. Saí procurando Deus e todo mundo dizer, gente, eu quero saber como é que eu lido com isso. Eu lembro que eu fui fazer um percurso de ler e fiquei procurando, teve um projeto de prática de ensino, mas não está claro se teve essa aula. Aí eu fui ler todo mundo. E não tem um texto também, tem livro sobre isso. Nada no Brasil, em português, né? A única coisa que eu vi, assim, que era mais próximo, que eu li na época, era o Macarenko, o Anton Macarenko, que fui ler todos os pedagogos russos, né? O Macarenko, ele cuidou de uma colônia de delinquentes, que chamava Máximo Gorky, lá na Ucrânia, né? Soviética. E aí, ele dizia que as bases da educação são estética e a disciplina. E aí,
ele teve uma situação em que ele deu um soco no aluno. Tava bravo e tal. Aí eu falei, bom, agora é o seguinte, se eu der um soco em alguém, já põe referência bibliográfica. Macarenco, Anton, 1913, e tá resolvido. Porque, olha, os professores vivem sempre no limite, né? É muito difícil. Inclusive, a saúde mental dos professores é uma coisa que não é endereçada. Eu me lembro que uma vez que eu fiquei em depressão, assim, comecei a tomar remédio de tarja preta, comecei a pegar os professores individualmente para conversar. Quando eu comecei a pegar individualmente, eu descobri o seguinte: quando o professor, assim, ele já tá todo alquebrado, você vê, já tá todo para lá, mais para lá do que para cá, que ele tá tomando já um remédio de tarja preta. E quando ele tá bem centrado, bem equilibrado, é que ele tá tomando 2. Porque é impressionante como os professores tomam. E eles se sentem culpados por se tratar, por sair eventualmente, por se tratar, porque existe uma pressão, né? Para que você, não, você é professor, você quer amar, você quer. Aqui não pode ser essa coisa de você se afastar. Não, você tem que amar. Como é que assim você está em depressão, sendo que você está fazendo uma coisa que você ama, uma coisa que é tão valorizada? Então a gente escamoteia esse problema. Eu tive muitos colegas que se suicidaram, por exemplo, e morreram por suicídio. Então o problema da saúde mental dos professores é muito, muito grave. Colegas autistas, Como? autistas, O áudio não está muito bom, aí de vez em quando corta. Fala de novo. os casos de suicídio foram de colegas autistas? Não, professores que chegaram, vários professores que tinham um histórico de problemas de saúde mental na profissão. Muitos professores a gente tinha nessa condição e alguns deles, infelizmente, morreram por suicídio. A última pergunta aqui também é bem interessante. A Dayana Lanzoni, que também é psicóloga, ela traz que muitos autistas dizem ter tido uma experiência ruim com a terapia ABA. Relatam, tá me ouvindo? Tô. Relatam que a terapia funcionava como uma forma de controle de comportamento de autorregulação, como os estímulos e estereotipias, por exemplo. Considerando que isso provavelmente se deve a uma aplicação incorreta da aba, como explicar para essas pessoas a real proposta e seus benefícios para os autistas, incluindo respeito às características? Conseguiu entender? Entendi. Eu entendi. Eu tenho muita dificuldade de tentar pensar quais são os caminhos, por exemplo, para a gente convencer essas pessoas, para demonstrar, para ter uma abordagem ética. Claro que em qualquer área você tem posições que são éticas e antiéticas, e a gente vem, enquanto sociedade, a gente vem avançando e a gente vem tendo novas perspectivas, e espero que melhores, de mais respeito à diversidade, por exemplo, né? Isso nos afeta a todos. Mas eu tenho dificuldade de pensar em um caminho para a gente resolver isso, porque eu não acho que tem um caminho, são muitos os caminhos, né? A gente pode fazer isso de muitas formas diferentes, a depender do contexto, a depender de com quem que a gente está dialogando. Mas o que eu penso que seja fundamental, a primeira coisa é o seguinte: a primeira coisa é que nós temos que entender, nós temos que ter clareza do que a gente quer. A gente tem que estabelecer, por exemplo, no plano político-pedagógico, a gente tem que estabelecer em todos os espaços de discussão coletiva o que a gente quer. E o que a gente quer tem que ser, por exemplo, se a gente quer respeitar a diversidade, a gente quer apoiar os indivíduos que precisam, beleza, a gente definiu isso. Aí a gente tem que fazer a segunda pergunta: qual é a melhor forma da gente conseguir alcançar o que a gente quer? Isto é, qual é a forma mais eficiente, mais efetiva da gente alcançar? A gente quer respeitar a diversidade e a gente quer apoiar os indivíduos que precisam da maneira que for mais efetivo para que eles possam desenvolver o seu máximo potencial. Então é o seguinte: vamos olhar para a ciência, vamos olhar para a prática baseada em evidência e ver o que ela tem para nos apoiar. Assim como no contexto da pandemia, veja, agora você viu, teve aí a revelação esses dias de quantas vacinas foram destruídas por uma política que foi contra a prática com melhor evidência para a gente lidar com a pandemia. Mas morreram mais de 700 mil pessoas e não precisava ter morrido isso, segundo cálculos da Sociedade Real de
esqueci o nome, de ciência da Inglaterra, eles fizeram uma série de cálculos. Nós podemos ter, é verdade que na situação de pandemia era inevitável. A gente podia ter perdido 40 mil pessoas, a gente perdeu mais de 700 mil. De 600 mil, mais de 600 mil pessoas morreram porque não precisavam morrer. Então, veja, qual era a prática com melhor evidência? Não tem nenhum vacinista, nem antivacinista. Isso aqui não é torcida de futebol. Não faz sentido a gente aplicar as lógicas e as crenças do mundo da política partidária ao campo pragmático de entender qual é a coisa mais efetiva para a gente atingir um certo fim. Então, a gente olha para a ciência, olha para as pesquisas que já foram feitas e se pergunta, bom, quais são as práticas que melhor apoiam indivíduos com autismo nisto, ou naquilo outro. E aí a gente adota essas práticas, respeitando aqueles pressupostos éticos que já fizeram parte da nossa discussão lá atrás. O que a gente quer? A gente quer respeitar a diversidade, incentivar a diversidade, criar um contexto de valorização dessa diversidade, né, para além de nós, né, dos outros estudantes também, para todos, né? Então, a ciência, o procedimento científico, ou a metodologia científica, ela não indica o que eu tenho que fazer, ou seja, qual o fim que eu tenho que buscar. O fim que eu tenho que buscar é uma discussão ética e política, que é anterior. A prática, a metodologia científica que a gente utiliza para atingir, ela é um passo posterior. Então, essa esfera da diversidade, ela tem que ser uma discussão da qual a gente não abre mão e que não vai, que não pode entrar em discussão tipo assim, qual que a gente tem que escolher, a diversidade ou a efetividade? Não existe essa divisão, né? A gente vai apoiar os indivíduos para eles aprenderem o máximo possível e para preservar toda essa diversidade. Não só a diversidade, quando a gente está falando de pessoas com ou sem diagnóstico, mas todas as diversidades, né, que têm problemas graves em sua existência na escola. Bom, se você quiser fazer algum comentário, escolher alguma outra pergunta aí do pessoal, alguma interação adicional, senão eu sei que você já está aí no... Não, eu quero. Tem uma pergunta aqui provocativa interessante, que é uma provocação interessante. Ela é verdadeira, mas ela precisa de um complemento. A Eline está dizendo assim, bolsistas estão na academia também, negacionistas infernais. É verdade. Mas no campo da saúde mental e no campo da educação, tem muito negacionista que é de esquerda. Muito. Não é pouco, não. É muito. Né? Então, tinha muitas pessoas, por exemplo, na época de toda essa discussão que eu estou falando da vacina, que de manhã postavam assim, que absurdo, tá contra a vacina. À tarde dizia assim, que absurdo esse negócio de prática com evidência, não se pode porque o ser humano é muito maior, é muito mais amplo, na educação não se pode usar evidência. Então, existe essa discussão muito, muito grande também no campo da esquerda. Essa ideia da gente imaginar que o negacionismo está limitado a uma faixa do espectro, isso é uma ingenuidade. Eu me lembro de ler estudos anteriores à pandemia sobre antivax, né, os antivacinas. E antes, agora mudou a demografia, mas antes era igualmente dividido entre direita e esquerda. Igualmente dividido. Eu me lembro que as pessoas que eu tinha contato que eram antivacina eram de esquerda, que falavam Big Pharma, que eram os grandes empresários que querem impor, papapá. Depois, durante o contexto de pandemia, isso se inverteu. A demografia ficou muito mais de direita e de extrema direita por conta da posição do Trump, que se estendeu para o Brasil, e a direita se envolveu muito ativamente no antivacinismo. Mas não era assim. Tem muitas pessoas que são... As vacinas não são experimentais, Atalais. Isso é falso. Né? É só pegar o conceito de experimental, que a vacina não é experimental. Existem 190 vacinas. 4 não são experimentais, são aprovadas. Elas só são aprovadas quando elas não são experimentais. Isso é uma mentira que foi contada pelos negacionistas. Né? E pessoas que não entendem de metodologia científica, muitas vezes, eventualmente, acreditaram nessa história. Né? Então, não necessariamente todas as pessoas que viraram antivacinas é porque são anti-ciência, mas porque não entendem a metodologia. Né? Não sabem o que é experimento, o que é um ensaio clínico randomizado, etc. E tal. Mas a gente precisa ir para além dessa divisão política, porque o negacionista está em toda parte, e ele é perigoso em toda parte.
uma das coisas, por exemplo, a gente tem todas essas informações muito importantes, por exemplo, do ponto de vista de saúde, não há a menor dúvida, mas, por exemplo, no MEC, uma das contradições do governo anterior, né, que tinha uma diretoria de alfabetização baseada em evidências, e ela foi extinta agora. Vai lá no MEC agora e fala em alfabetização baseada em evidências. Você tem uma grande parte das pessoas de esquerda que é contra, que diz que não pode usar evidência para isso. Na última, no mestrado de inclusão, mestrado profissional em inclusão, que é da CAPES, que envolveu 19 universidades públicas na última abertura, a última vez que eles publicaram um edital, que era um edital com bibliografia, a bibliografia era organizada por importância, não era por ordem alfabética. O primeiro artigo se chamava Movimento de Inclusão Baseado em Evidências Científicas. E o autor dizia que evidência científica era de direita. O autor diz isso, chama Tony Tisotti, professor da PUC São Paulo. Ele diz o seguinte, que a lei de evidências na educação nos Estados Unidos é de 2001, logo 2001 era o Bush, logo a evidência é de direita. Só que ele não se deu o trabalho de olhar que a lei foi uma iniciativa de um deputado democrata e um republicano, ou seja, portanto, o povo, os representantes do povo, os estados, e um senador democrata nos estados. Foi um consenso entre todas as forças políticas e o Estado e o povo dos Estados Unidos. Não é a manifestação de um grupo político partidário. Então, o negacionismo está em toda parte. E a gente precisa olhar, ao invés de olhar qual é a orientação política de quem está falando sobre, a gente precisa olhar para o método científico. Então, a gente precisa transformar a educação básica e a gente precisa aprender o que é metodologia da ciência. Porque se a gente não tiver essa alfabetização científica, a gente vai ficar refém de qual grupo adere a qual tipo de discurso em relação à ciência, à educação e à saúde. Obrigado, Anselmo. Não deixou de fazer aqui um arremate de história da ciência, filosofia da ciência, epistemologia. Muito obrigado mesmo, Anselmo. Infelizmente, acaba, né? Eu deixo mais uma vez esse agradecimento. Saiba que aqui nas periferias do país, na Amazônia Legal, você tem um grande grupo de admiradores, de pessoas que acompanham, que disseminam o seu trabalho, que torcem muito por você. Então, muito obrigado. Eu vou aproveitar agora nesse finalzinho, falar para quem chegou depois, não deixar de seguir o Luciano, né? E aqui no Instagram é Lucelmo Aba, mas também todas as outras redes, né, Lucelmo? Facebook, LinkedIn. E que você tem um livro também, que eu conheço, pelo menos é só uma brevíssima introdução ao autismo. Eu não sei, é esse o nome? Me corrija. É isso mesmo. E esse mês agora eu vou lançar um chamado Crítica à Pseudociência na Educação Especial, Trilhas para uma Educação Inclusiva Baseada em Evidências, que vai ser esse debate que eu estou colocando aqui, escrito de uma maneira mais estruturada para a gente debater mais amplamente na sociedade. E muito obrigado, Vinícius, pelo espaço. Eu fico sempre à disposição, um prazer enorme estar aqui conversando com você e a gente seguramente tem outras oportunidades de conversar sobre esse tema. Fazer um tour do lançamento do livro aqui pela Amazônia, Luciano. Conte com a gente para ir. Vamos sim. Tá? Vamos um abraço. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.